Adriana liga para Renata e diz que Augusto sabe que ela está com Jerônimo, e está tratando de localizá-la. Josefina se pergunta o que alterou Roberta, o que provocou o infarto nela. Josefina ouve o carro de polícia, ela olha na janela e vê o carro passando perto do hotel onde ela está. Josefina decide ir embora do apartamento, com medo de ser pega pela polícia. Adriana diz a Renata que Augusto estava chateado e com ciúmes. Renata pergunta como Augusto sabe que Jerônimo está com ele, Adriana diz que não sabe. Renata acredita que Augusto foi intuitivo e pensou que Jerônimo estava com ela, ao ver que ele viajou. Regina está afetada, e diz que seu marido morreu de infarto, ela quer pegar um pouco de ar. Gonçalo pede para Matias ir descansar. Matias diz que depois irá, e está preocupado com Renata e Roberta. Gonçalo e Matias comentam sobre Renata e Roberta. Augusto diz sozinho que o imbecil do Linhares deve ter ido se fazer de vítima para Renata. Renata pede perdão pro Augusto por não ter o atendido. Augusto diz que não a encontrava em nenhum lugar, e por isso ligou para Roberta. Augusto diz que está incomodado por ela não tê-lo avisado que Jerônimo estava com ela. Augusto revela a Renata que Jerônimo estragou sua produção de vinho, e pergunta como ele se justificou para ela. Renata diz que não sabe do que ele está falando, e diz que Jerônimo veio lhe dizer que sua mãe foi assassina de Rafael. Augusto diz que ela podia tê-lo avisado, mas Linhares se aproveita de todos os momentos para ir atrás dela. Renata não aguenta as cenas de ciúmes e desliga. Jerônimo pede perdão a Regina, mas diz que ela está alterada demais e entenderia a reação dela, se fosse Renata quem estivesse internada. Regina diz que já usou o dinheiro que ele emprestou, e quando suas propriedades forem vendidas entregará para ele o valor. Regina diz a Jerônimo que a mulher que roubou sua filha é Josefina. Jerônimo diz que então Renata ou Roberta é a filha dela. Regina confirma. Ele a abraça. Josefina se disfarça. Ela pega um táxi e decide sair para se esconder em outro lugar. Jerônimo diz a Regina que a filha dela deve ser Renata. Regina diz que pensou nisso, mas pelo problema do coração, deve ser Roberta. Ela diz que em alguns dias sairá das dúvidas, porque já pediu para fazerem os exames. Jerônimo diz que adoraria que a filha dela fosse Renata. Regina diz que para ela seria mais fácil ganhar o coração de Renata, mas se Roberta é sua filha não pode julgá-la. Renata vai até o pai. Gonçalo diz que Jerônimo e Regina saíram e pediu para Matias descansar. Renata agradece ao pai por estar com ela. Ele diz que sempre estará com ela. Renata diz que sente que seu mundo está desmoronando, porque nem sabe quem é. Ele diz que ela é Renata, uma mulher forte de caráter. Ele diz que Josefina fez mal demais para eles. Gonçalo pede que ela não perca a fortaleza. Renata abraça Gonçalo. Regina e Jerônimo olham eles. Mais tarde Josefina chega ao hospital disfarçada com a roupa diferente, e uma peruca. Ela vê Gonçalo dormindo ao lado de Regina, e Jerônimo e Renata também. Josefina tem vontade de matar os quatro, mas sai. Renata acorda e vê seu pai dormindo ao lado de Regina. Josefina pede ajuda à enfermeira para ver Roberta. Josefina suborna a enfermeira e dá muito dinheiro a ela, para ela deixá-la ver Roberta. O doutor informa Regina, Gonçalo, Renata e Jerônimo que Roberta passou bem a noite e está estável. Ele diz que em 2 dias Roberta poderá voltar para casa. Renata agradece a Regina por tudo, pelo apoio dela e solidariedade. Regina diz que ela não tem o que agradecer, porque ela e Roberta poderiam ser suas filhas. Renata diz que se sua mãe tivesse o coração de Regina seria melhor. Estaria melhor. Gonçalo diz a Regina que pensou que ela diria a Renata tudo. Ela diz que vontade não lhe faltou, mas tem que ter paciência. Isidro e Inês chegam e se juntam a Gonçalo e Regina. Josefina consegue entrar no quarto de Roberta com a ajuda da enfermeira. Roberta está dormindo. Josefina a chama. Roberta pergunta o que ela faz ali. Roberta pede que a mãe saia. Roberta grita e pede que ela saia da sua vida, porque já sabe que ela matou o Rafael, e é uma maldita assassina. Ela grita para sair dali. Josefina pede que ela escute. Roberta surta e grita para a mãe sair dali, porque a odeia com toda a sua alma. Roberta chora e diz que não se importa se descobrirem ela. A enfermeira chega ali. Roberta pede que ela chame a polícia e o doutor.
Josefina sai correndo. Roberta sofre. Carlos e Matilde estão ansiosos, pois faltam poucos dias para se casarem. Matilde agradece a Carlos por ele preferi-lo, antes que qualquer outra na vida. Eles se beijam e Carina observa os dois. Aurora corre até Lázaro e tapa os olhos dele. Lázaro fica surpreso ao rever Aurora de volta. Aurora diz que tem um assunto pendente e veio resolver. Aurora diz a Lázaro que está muito feliz de vê-lo e ele está muito bem. Ela o agradece e diz que ficará poucas horas ali. A enfermeira chama os familiares de Roberta. A enfermeira diz que é urgente a presença de Gonçalo no quarto de Roberta. Regina se aflige. O doutor examina Roberta. Regina e Gonçalo chegam lá. Roberta chora muito e diz ao pai que sua mãe esteve ali. Roberta abraça o pai e diz que não quer voltar a ver Josefina nunca mais. Gonçalo pede que ela se acalme. Regina sofre com a dor de Roberta. Jerônimo e Renata estão andando. Ele pretende ficar ali até tudo se resolver. Jerônimo vê Josefina andando por ali e conta para Renata. Os dois correm até a vagabunda, mas ela pega um táxi e vaza. Marina informa o tio que em uns dias se mudará para a casa que alugou. Marina diz ao tio que será melhor assim. Severino lamenta a partida da sobrinha. Marina diz que Jerônimo foi para a capital resolver coisas com Renata e a filha. Marina se despede do tio, ela percebe que ele está quente com febre. Ele diz que desde a noite não se sente muito bem, e sente dor nas articulações e no corpo, e acredita que pegou uma forte gripe. Marina diz que ele devia ter avisado. Ela pede que ele a acompanhe até o consultório para examiná-lo. Severino diz a Marina que adora tê-la ali, mesmo que não apoie a relação dela com Jerônimo. Renata diz a Gonçalo e Regina que acabaram de ver Josefina saindo. Eles dizem que Josefina esteve no quarto de Roberta e ela teve que tomar um tranquilizante para se acalmar. Jerônimo diz que não pode acreditar que a assassina de seu irmão esteve tão perto e não notaram. Gonçalo diz que de imediato ligou para a polícia. Jerônimo diz a Gonçalo que quer essa mulher na cadeia. Gonçalo concorda com o mesmo. Renata sofre ao escutar tudo isso, já que é filha da assassina. Aurora liga para Augusto e pergunta como ele está. Ele estranha a ligação dela. Aurora diz a Augusto que precisa vê-lo. Ela diz que está no Vale de Guadalupe, e tem algo importante para ele. Ele pede que ela venha à fazenda, pois Renata não está. Ele afirma que vai se casar com Renata em alguns dias. Aurora diz para ele vir ao povoado. Roberta diz ao pai que Josefina não conseguiu falar nada, e tinha tanta raiva que pediu para ela sair. Renata diz que Josefina já sabe que a polícia está procurando. Roberta diz que não entende por que Josefina veio vê-la. Renata diz a Roberta que Josefina ama, e apesar de tudo, se importa com a saúde dela. Gonçalo pede ao comandante para colocar seguranças em todo o hospital, para vigiarem o local. Roberta tem medo da mãe fazer algo com ela, e pede ajuda ao pai e à irmã. Gonçalo pede que ela não se preocupe porque encontrará um lugar para ela ficar bem. Josefina sofre, e se pergunta como descobriram que ela matou Rafael. Josefina diz sozinha que Roberta jamais devia ter descoberto isso. Josefina não aguenta o ódio e o desprezo de Roberta. Jerônimo diz a Regina que nunca odiou tanto uma pessoa em sua vida como odeia Josefina. Regina o entende. Jerônimo diz que Josefina é astuta e retorcida, com a consciência. Regina diz que é muito difícil pensar que existem pessoas tão ruins assim. Jerônimo segue dizendo que torce muito para Renata ser filha dela. Regina diz que sabe que para ele seria importante que fosse Renata, mas pede que ele não crie ilusões. Jerônimo fala que ela e Renata são muito parecidas. Regina diz que também sente mais empatia por Renata, mas acha que sua filha é Roberta, devido a todas as coisas. Augusto vai ao encontro de Aurora. Aurora pergunta a Augusto se ele gostou da vingança dela. Aurora se lembra de quando foi ao barraco dos tanques de vinho de Augusto, e mexeu nas torneiras dos tanques para estragar o vinho. Augusto fica chocado. Aurora diz a Augusto que veio dizer tudo a ele, para ele não pensar que era Jerônimo. Aurora diz que queria atacá-lo onde mais doesse e ele não usaria ela à vontade. Ele enforca Aurora.
Lázaro vai até a moça. Augusto sai. Aurora diz que Augusto tentou matá-la e chora muito. Aurora abraça Lázaro. Ele diz que não vai permitir que ninguém faça mal a ela. Aurora diz a Lázaro que foi ela quem estragou o vinho de Augusto, que era da uva da fazenda Bonita. Regina diz a Jerônimo que concorda com ele, que só com Renata, não sendo filha de Josefina, saberia o motivo de todos os maus tratos. Jerônimo diz a Regina que isso ajudaria Renata a não se sentir vinculada a uma mulher maluca. Regina diz a Jerônimo que se ele quisesse voltar com Renata esse seria um impedimento. Renata escuta eles conversando. Jerônimo se incomoda pela mulher que ama ser filha de uma assassina, de uma mulher cheia de maldade, inveja e ódio. Ao escutar tudo, em pensamento Renata diz, parece que sempre haverá coisas que nos separem Jerônimo. O doutor diz a Honório que a recuperação de Constança é impressionante. E Constança ficou mais tranquila quando eles souberam a pessoa que a atacou. Honório fica tranquilo e feliz. O doutor diz que os espera amanhã no hospital, para começarem com a reabilitação, e em breve tudo se ajeitar. Jerônimo diz a Regina que o afeta muito, sabe que Renata é filha de uma assassina, e por isso preferia 1000 vezes que ela fosse filha dela. Ele diz que pelo amor de Renata está disposto a aceitar tudo. Regina diz que espera que Renata faça o mesmo, e que eles voltem a ficar juntos. No manicômio Branca seduz o doutor. Ela diz que vai ter relações, se ele deixá-la fazer ligações. Ela telefona para Honório. Branca diz oi, meu amor. Honório pergunta o que ela quer. Branca diz que quer se fazer presente, para ele não esquecê-la. Honório diz que ela está presa e não sairá nunca. A bruxa o ameaça, e diz que sabe que ele tem tanta vontade de vê-la, como ela ele. Por isso fará o que for para se verem novamente. Carlos e Matilde estão na missa, eles se preocupam, pois Padre Severino não está ali. Marina examina Severino, ela diz ao tio que não gosta dos sintomas que ele apresenta, e acredita que ele está com influenza, um vírus forte da gripe. Marina pede que o tio fique de cama de repouso e que beba muita água. Aurora revela para Matilde e Carlos que foi ela quem manipulou as válvulas dos tanques de vinho da casa de Augusto. Lázaro diz que Augusto soube que foi Aurora, e por isso a machucou. Lázaro decide levar Aurora até a fazenda, para ela descansar um pouco. Carlos e Matilde encontram Severino. Severino pede perdão pela sua ausência. Ele diz que está doente, e não poderá atender às suas atividades paroquiais. Marina diz que seu tio ficará repousando vários dias. Ezequiel diz a Augusto que todas as válvulas estão alteradas. Augusto diz que sabe, e fala que a culpada de tudo foi Aurora. Augusto desconta sua raiva em um barril, e dá machadadas. Matias diz ao tio que o telefone que ele o deu, pertence ao escritório de um manicômio, onde Branca está. Adriana diz que não é possível que essa velha insuportável, até presa dá um jeito de perturbar seu pai. Adriana diz a Matias que já tomou uma decisão a respeito deles dois, e César. Adriana diz que vai falar primeiro com César. Ela fala que escolheu Matias, e só não corre para beijá-lo e abraçá-lo porque antes de firmar algo com ele tem que dar adeus ao César. Cheio de desejo, Matias vai até Adriana e a beija. Ele diz que a ama e ela também diz o mesmo. Renata reza na capela do hospital. Ela diz que Jerônimo tem razão e não é fácil ter uma relação com a filha de uma assassina. Ela reconhece que Josefina fez muito mal a Jerônimo, e destruiu a família dele. Gonçalo pergunta como Roberta está deprimida. Roberta diz que está com medo. Ele diz que tudo ficará bem. Roberta diz que nunca vai se cansar de agradecer a Deus, que ele é seu pai e está muito arrependida de tudo que fez. Ela diz que tomara que algum dia todos a perdoem. Gonçalo diz que o importante é que ela está bem, mas na vida sempre terão novas oportunidades, e eles devem aproveitá-las, e olhar para o futuro. Roberta diz para ela, nada será como antes, ele torce para que assim seja. Renata chora e diz a Deus, que se tudo isso não tivesse acontecido poderia ter outra oportunidade com Jerônimo. Ela não consegue enganar a si mesma, porque ama Jerônimo igual ou muito mais do que no começo. Roberta dá razão a Gonçalo, e diz que ele verá suas mudanças através de suas ações. Ele beija a menina e sai. Em pensamento Roberta diz, não vou te ver nunca mais, mamãe, você mesma me tirou da sua vida.